Nós somos exploradores por natureza. Desde o momento que começamos a olhar para o céu e a entender o que são aqueles astros lá em cima, é que viemos nos perguntando: será que em algum dia no futuro nós vamos estar lá, entre as estrelas? Essa ideia é tão antiga que o primeiro filme de ficção científica da história é justamente sobre uma viagem até a Lua. Só que essa ideia não ficou apenas na ficção. No início da corrida espacial, nós enviamos o primeiro ser humano para viajar entre as estrelas e vimos nossa casa lá de cima pela primeira vez. O ápice da exploração do espaço pelos humanos chegou com o início do programa Apollo, onde 24 pessoas tiveram a rara oportunidade de ver a Lua bem de pertinho. E 12 dessas pessoas tiveram o privilégio de andar na superfície da Lua. Essa foi a maior distância que o nosso instinto de explorador já nos levou. Só que nós temos um outro instinto, e esse não é lá muito agradável. Para todo e qualquer lugar que a gente vá, sempre deixamos algo para trás. Esses objetos deixados no topo do Everest é um pequeno exemplo disso. E isso não foi diferente durante nossa breve visita à Lua. Os astronautas que estiveram lá deixaram para trás alguns objetos, como a base do módulo lunar, a bandeira e várias outras coisas. E uma das grandes perguntas que permeia na cabeça de quem conhece a história da Apollo é: será que dá para ver esses objetos deixados na Lua através de um telescópio? A NASA disponibiliza um mapa da Lua com os locais exatos das missões Apollo para qualquer pessoa que estiver interessada. E já que temos isso e um telescópio, vamos tentar encontrar esses objetos que fazem parte da história da exploração espacial. Ó, a Lua tá lá em cima lá, ó. Parece que eu tô apontando pra um poste, mas não é não. Olha lá, aquela região ali foi aonde a Apollo 11 pousou, onde os primeiros seres humanos chegaram na Lua. E como dá pra ver, não dá pra ver porra nenhuma. Pô, velho, será que os caras enganaram nós, mano? Não é possível isso não. E ainda a qualidade da câmera não ajuda, né? Não consegue, né? Brincadeiras à parte, por que não foi possível ver nem o módulo lunar com esse telescópio? E como que isso poderia ser possível? Então vamos começar entendendo o funcionamento desse tipo de telescópio. O instrumento óptico mais importante é o chamado espelho primário. Basicamente, a luz que vem do céu é refletida nele até o espelho secundário, que reflete a luz até a ocular. E é aqui que a mágica da ampliação acontece. Só que o tamanho do espelho primário limita a quantidade de luz que o telescópio é capaz de captar do céu. E a quantidade de luz captada influencia diretamente no nível de detalhe da imagem, consequentemente afetando a capacidade de ampliação. Por exemplo, com esse espelho de 114mm eu consigo ver estruturas na superfície da Lua com o tamanho de no mínimo 4 km. O módulo lunar deixado na Lua, por exemplo, tem apenas 4 metros de largura, ou seja, com esse telescópio é impossível. Tá, então qual telescópio que eu preciso para conseguir ver essas coisas? Seguindo a lógica de que a capacidade de ampliação de um telescópio depende do tamanho do espelho primário, precisamos de um telescópio com um espelho maior do que esse. O maior telescópio na Terra será o ELT. Ele ainda está em fase de construção, mas quando estiver operacional, o espelho dele terá incríveis 39 metros de diâmetro. Isso é mais de 340 vezes maior do que esse espelho que eu tenho. Ele conseguirá ver estruturas de no mínimo 10 metros na superfície da Lua. Até daria para ver um borrão onde está localizado o módulo lunar, mas o que a gente quer mesmo é ver ele perfeitamente. A gente quer ver as pegadas e a bandeira deixada pelos astronautas na Lua. Ou seja, precisaríamos de uma resolução de no mínimo 30 centímetros. E para isso teríamos que construir um telescópio com um espelho quase do tamanho do Maracanã. Obviamente, isso seria caro demais e não valeria nem um pouco a pena, pois o espelho primário de um telescópio precisa ser côncavo para funcionar como se fosse uma lente. E um espelho desse tamanho seria facilmente deformado pela gravidade da Terra, o que prejudicaria a qualidade da imagem. Mas, ainda assim, existe uma maneira fácil e prática de resolver isso. A gente só precisa de uma resolução tão refinada desse jeito porque a Lua é muito pequena e está muito longe da gente, a aproximadamente 380 mil quilômetros de distância. Só para você ter uma ideia, caberiam todos os planetas do Sistema Solar entre a Terra e a Lua e ainda sobraria espaço. E a maneira de resolver isso é simplesmente pegar um telescópio desse aqui e mandar ele para perto da Lua. E adivinha? Isso já foi feito pela própria NASA, ou algo parecido com isso.
Em 2009, a NASA enviou uma sonda para mapear a superfície da Lua com precisão. E para isso, ela conta com uma câmera que funciona de forma parecida com o telescópio. Essa sonda não foi enviada com o objetivo de fotografar os objetos deixados na Lua, mas os caras não perderam a oportunidade. Essa imagem que estamos vendo na tela foi feita a apenas 50 km acima da superfície lunar, bem onde os humanos caminharam na Lua pela primeira vez. Dá para ver claramente a base do módulo lunar, a trilha de pegadas deixadas pelos astronautas, só não dá para ver a bandeira. Mas, mesmo assim, para quem é entusiasta da exploração espacial, essa imagem é simplesmente sensacional. Como não existe chuva, vento e nem processos geológicos na Lua, as pegadas e os objetos deixados lá continuam intocados até hoje e provavelmente continuarão pelos próximos milhões de anos.